Boa noite, tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vamos começando aqui mais uma noite de atividades com metodologia e prática 2. Já estou vendo aqui Flávia, Maiane, Criciúvan. Me digam aí se vocês conseguem me ouvir, se está tudo bem com o meu áudio e com o meu vídeo, porque hoje foi um dia chuvoso aqui na região onde eu moro, e geralmente quando isso acontece, a internet fica meio capenguinha, né? Como desde a semana passada eu estou com problemas de internet, de conexão, seria interessante vocês me darem aí um retorno para ver se está tudo bem, tá? Para mim aqui tá tudo beleza. Geralmente quando ela dá alguma oscilação, aparece para mim aqui um sinalzinho, tá? Então, vocês estão me dizendo aí que o vídeo tá ok, que o áudio tá ok. Então, significa dizer que vocês me veem e que vocês me ouvem, certo? Conseguiram ler os nossos dois textos, o EAD Palavra Proibida, Ensino Remoto é o que temos para hoje, e Educação Online quase ninguém sabe o que é, e o outro, né, Educação Online e Desenhos Didáticos. Com interfaces móveis, autorias em ambientes virtuais de aprendizagem e aplicativos. Conseguiram fazer a leitura dos dois textos? Me deem um feedback aí no nosso bate-papo para a gente ir começando. Como é que vocês visualizaram as ideias do texto? Flávia está me dizendo aqui que não conseguiu assistir ao vídeo certinho, mas seria interessante que você, Flavinha, por favor, assistisse ao vídeo, tá? Porque o vídeo vai complementar as discussões referentes ao texto. Esqueci de falar do vídeo. Estão chegando aí Glauco, estão chegando aí Vitor. Vamos chegando. Para a gente começar, tá? Vejam só. Como eu falei na semana passada, a gente... Vou fechar aqui meu WhatsApp, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Pelo menos deixa eu tentar desativar aqui o som, que facilita. Vamos lá, essa multifuncionalidade acaba com a gente. Como eu falei na semana passada, essa componente está com um desafio grande para a gente trabalhar, porque geralmente eu sempre ministrava essa componente com a perspectiva da análise de erros. E para trabalhar com as questões relacionadas à análise de erros, a gente sempre aplicava, né, um instrumento de produção de dados, no qual a gente analisava os erros contidos nas respostas produzidas pelos alunos ao responderem, né, aquelas questões, ao tentarem responder aquelas questões. Só que com o contexto pandêmico, isso ficou praticamente inviável, praticamente impossível. No semestre passado, quando a gente ainda estava com aquela oferta especial,
Esse foi um dos motivos pelos quais eu dei uma segurada na oferta dessa componente, para que a gente tentasse ver de que forma a gente conseguiria analisar aí o contexto pandêmico para que a gente pudesse fazer a aplicação do questionário de produção de dados. Porque com o contexto pandêmico, a gente não teria como trabalhar as questões relacionadas à ética, tá? Porque eles poderiam utilizar de outras fontes para responder as questões e não necessariamente a gente conseguiria neutralizar essas questões como tradicionalmente a gente consegue fazer isso em sala de aula. Então, isso gerou para nós uma nova, digamos assim, uma tentativa de reinvenção, como todo mundo está se reinventando aí no contexto pandêmico, para o trabalho com o ensino, né, na perspectiva das tecnologias digitais. E aí eu estou criando essa componente, estou construindo essa componente junto com vocês, para que a gente efetivamente possa fazer esse trabalho. Então, eu estou trabalhando teoricamente com essa questão relacionada à educação online, né, tentando apresentar aí essa perspectiva conceitual para vocês. E esse conceito envolve uma série de outros conceitos que estão interrelacionados, e para a gente pensar uma componente nesse contexto, né, pandêmico, no contexto que a gente vai fazer a educação interrelacionada com as perspectivas digitais, né, da cultura digital. Então, isso aí ficou circulando na minha cabeça enquanto uma possibilidade de construção. E a minha ideia hoje é tentar pensar com vocês alguns conceitos teóricos que vão nortear a nossa prática, né, no âmbito da metodologia. E esses conceitos, eles vão se construindo nos textos que a gente estudará hoje e, consequentemente, naquele vídeo que complementa os textos. Então, é importante que vocês assistam o vídeo da conferência que eu disponibilizei na semana passada, para que vocês possam ter exatamente esses múltiplos olhares, tá? Porque algumas coisas não ficam explícitas nos textos, então é preciso que a gente complemente essas questões a partir do trabalho com o vídeo, beleza? Então, assim, a proposta da aula de hoje é a gente discutir na primeira parte, no primeiro momento, as questões relacionadas a esses conceitos, né, que são trazidos pela professora Edmeia Santos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela vai discutir, a partir da própria prática, as questões relacionadas ao que é educação à distância, o que é ensino remoto e o que é educação online. De modo que a educação online é, digamos assim, a perspectiva que a gente defende nesse cenário educativo emergencial, né? E nessa condição que a gente está construindo aí enquanto metodologia de ensino. E depois, a gente vai tratar de uma proposta, né, contida na perspectiva da educação online, para a gente trabalhar exatamente a educação online e alguns desenhos didáticos. Então, isso vai compor exatamente a parte prática. Então, o ideal é que vocês, efetivamente, possam pensar numa construção de professores mediados por essas tecnologias digitais e construam para nós, né, para o nosso grupo, uma perspectiva de ensino dentro dessa modalidade emergencial que a gente está trabalhando. Então, a ideia
de todos os estudos que a gente vai, teoricamente, construir aqui, é exatamente a gente pensar em alternativas de ensino que possam ser desenvolvidas nesse contexto que nós estamos vivendo, num contexto mediado pelas tecnologias digitais em função do contexto pandêmico no qual a gente está inserido, certo? Então, a gente vai tentar construir isso aí. Então, a primeira parte, a gente vai discutir algumas questões teóricas que vão subsidiar o desenvolvimento das nossas práticas. E, ao final, vocês devem produzir um desenho didático para ensinar matemática, né? Esse ensino de matemática tem que estar pautado no ensino médio, que é o contexto da nossa componente. Então, comecem a pensar aí num conjunto de conteúdos que vocês possam estruturar essas perspectivas, tá? Possivelmente, eu vou indicar esses conteúdos, ou a gente vai fazer um sorteio, ou a gente vai criar alguma estratégia, mas isso é mais lá para o final, tá? De modo que vocês possam construir o que a gente vem a chamar de desenho didático, interrelacionando a educação online, ambientes virtuais de aprendizagem, né? E interfaces móveis e aplicativos. Ou seja, a proposta de prática é exatamente pegar, materializar o texto 1 e materializar o texto 2, tá? E a gente vai tentar ver como é que vocês materializam isso do ponto de vista prático. Talvez essa seja uma das únicas oportunidades que vocês vão ter de construir algo nesse cenário. Tudo é muito, como é que se diz? Tudo é muito uma construção devagar, tá? E com muita prudência, né? E vai exigir de vocês também um certo planejamento. Então, o que eu quero ver é como é que vocês articulam essas questões, né? Planejando, construindo e efetivamente pensando num desenho didático para ensinar matemática no ensino médio dentro desse contexto pandêmico. Tranquilo? Então, vamos começar. Alguns pontos, como a gente vai estar trabalhando hoje, dois textos, alguns pontos eu vou estar trazendo com elementos mais panorâmicos, tá? Se vocês tiverem alguma necessidade conceitual na parte do debate, eu posso estar aprofundando esses conceitos para que vocês possam compreender melhor o texto. E eu vou colocar foco naquilo que nos interessa e, particularmente, naquilo que nos inspira, tá? Texto a texto. Quando a gente estiver discutindo o texto, eu saio desse nosso ambiente aqui de streaming, de live, e aí eu fico sob o controle aí de vocês no WhatsApp. Então, me deem um retorno, como é que as coisas estão no grupo do WhatsApp. A dinâmica que eu tenho feito aí nos últimos dias, que eu tenho ministrado aula, praticamente eu estou ministrando aula dessa forma durante toda a semana, eu geralmente vou e volto. Eu vou para o texto, disseco aquelas ideias principais daquele tópico e volto para discutir com vocês. E aí, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver algum ponto de esclarecimento ou de escurecimento, tá? Tanto faz, pode colocar aqui no nosso bate-papo. Beleza? Então, quando eu voltar aqui para esse nosso ambiente, a gente
responde para vocês as dúvidas que possam vir surgindo durante a minha fala. Então, a ideia do movimento é mais ou menos esse. Então, a gente vai e a gente volta nesse contexto. Beleza? Vou abrir aqui o nosso texto, tá? Só um minutinho. O primeiro é esse. Vocês devem estar vendo aí o texto da professora Edmeia. Ok? Deixa eu só voltar lá, tirar a minha imagem aqui durante a transmissão. Acredito que vocês estão conseguindo ver aí o texto da professora Edmeia, publicado na revista Docência e Cibercultura, que é a REDOC. Tá? Esse texto é um texto bem recente. Ela publicou no ano passado, em setembro do ano passado. A gente ainda naquele alvoroço, em função das discussões que nós tivemos para implementação, né, do ensino remoto. Nós tivemos a possibilidade aqui de discutir isso, talvez vocês que estão inseridos em outras modalidades de ensino não tenham tido essa possibilidade de discussão, tá? Então, a gente teve aí um tempinho para fazer essa discussão e nós tivemos a primeira experiência, que foi a experiência realizada no ano passado, entre outubro e dezembro, salvo engano. Tivemos alguns percalços, faz parte do processo, mas o interessante não é dialogar com as dificuldades, mas dialogar com as possibilidades. O que me interessa nesse cenário é a gente discutir as questões relacionadas às possibilidades de trabalho dentro desse contexto. Ok? Bom, o texto primeiro começa com EAD, palavra proibida, então é como se fosse proibido a gente falar de educação à distância, tá? Ou seja, pelas incorporações dos preconceitos que estão contidos aí nessa modalidade de ensino, muitas vezes porque a gente não compreende como ela funciona, ou porque a gente tem algumas práticas que não são práticas aceitáveis, né? Ou pelo menos condizentes com a perspectiva teórica que a gente defende. Depois, Edmeia vai falar um pouquinho sobre educação online, que pouca gente sabe o que é, e ensino remoto é o que temos para hoje. Mas a função de tudo que está sendo discutido nesse texto é a gente demarcar a diferença entre essas três questões. Então, o que é EAD, o que é educação online e o que é ensino remoto, tá? Geralmente, o ensino remoto é o que a gente está vivenciando, né? Em função desse contexto emergencial. Educação à distância, a gente tem uma ideia a partir de uma, como é que eu vou dizer, de uma imersão, né, no senso comum, ou de alguma experiência. Vocês possivelmente já devem ter sido alunos de cursos produzidos na educação à distância, e o que a gente efetivamente não sabe é o que é essa educação online. E, ao final, já dando aí um spoiler do que virá nas discussões conclusivas propostas por Santos, a gente defende a inserção da educação online nos trabalhos em educação à distância e a inserção da educação online nos trabalhos vinculados ao ensino remoto. Então, o que a gente quer é descortinar exatamente essa concepção de educação online e trazer essa concepção de educação online para um trabalho realizado no âmbito da metodologia de ensino, nesse contexto pandêmico, de ensino de matemática, tá? No âmbito do ensino médio. Então, é isso que a gente vai desenvolver ao final. E é isso que eu preciso que vocês compreendam depois que a gente fizer essa discussão aqui. Para explicar esses conceitos, Edmeia
faz uma imersão no seu próprio fazer docente. Então, ela fala desses conceitos a partir da sua própria prática. Então, ela vai rememorar aí algumas experiências enquanto professora universitária do curso de pedagogia, e a partir dessas experiências, ela vai trazendo para a gente esses conceitos, tá? Primeiro ponto, a nossa primeira parada vai ser lá em 2007, num curso de pedagogia à distância. E aí ela vai explicar exatamente quais são, qual é a sua perspectiva, olhando para esse curso, do qual ela foi professora lá em 2007, né? Ainda quando ela tinha acabado de chegar na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, quando ela tinha acabado de chegar no Edu, né, da UERJ, tá? Bom, quando a gente coloca essa narrativa a partir da fala da Edmeia, a ideia não é que a gente, como ela coloca aqui no texto, logo no começo, quando ela fala desse eu, não significa dizer que a gente está com o ego inflado ou que a gente quer utilizar uma autopromoção. A ideia é que a gente possa valorizar os lugares da fala. Então, a gente vai falar daquele lugar que a gente ocupa, daquela posição que a gente ocupa. Nesse caso, ela está falando dessa posição de professora num curso de educação à distância, ministrado na Faculdade de Educação, no curso de Pedagogia, ministrado na Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a ideia é falar do lugar que ocupa e a gente pensar em produzir conhecimentos a partir da nossa própria prática. É isso que é interessante nesse momento. Então, não vejam aqui como uma fala de ego inflado, não vejam aqui como uma fala de alguém autoritário que estabelece verdades absolutas, mas veja aqui a fala de alguém que está situado no contexto inerente à discussão que o texto propõe. Tudo bem? Observe que quando ela começa a narrativa, ela vai discutir que EAD era uma palavra proibida na Faculdade de Educação. Essas proibições eram de vários motivos, tá? Geralmente, a gente sempre trata a educação à distância a partir de elementos preconceituosos ou de elementos de más experiências que são desenvolvidas dentro dessa modalidade de ensino. A gente não vê educação à distância, né? É óbvio que existem exceções, eu estou colocando aqui só em linhas gerais, mas, em regra, a gente não vê a educação à distância como bons olhos, porque a gente vem de diversas práticas, muitas vezes, como eu diria na minha própria experiência também, más sucedidas, tá? E aí, essa sucessão de práticas ruins fazem com que a gente pejorativize as discussões relacionadas à educação à distância. É mais ou menos aí que Edmeia vai trazer, é mais ou menos desse lugar que Edmeia vai trazer algumas contribuições, tá? Na segunda página, eu já estou indo aí para a página número 2 do texto, eu vou destacando algumas coisas que vão caracterizar esse trabalho na educação à distância e certamente vão ressignificá-lo. Primeira coisa que a Edmeia faz nesse trabalho
é descartar todo o material impresso já utilizado na época, né? E ela começa a pensar num desenho didático interativo no ambiente virtual de aprendizagem. Observe que começam a aparecer alguns conceitos que são novos, né, para a gente, principalmente para a gente que está muito mais mergulhado no presencial, tá? E vão colocando foco nesses conceitos, que a gente vai discutir isso enquanto palavras-chave ao longo da nossa aula, tá bom? Então, primeira coisa, desenho didático interativo, tá? Então, é importante a gente pensar no que seria esse desenho didático, pode colocar até um ponto de interrogação aí, o que é esse desenho didático e como a gente poderia transformar esse desenho didático em algo interativo. Então, aí, para mim, tem dois elementos que precisam ser muito bem conceituados para a gente poder entender o trabalho prático que a gente pretende desenvolver no âmbito dessa componente. E outra coisa é a gente entender o que é um ambiente virtual de aprendizagem. Beleza? Então, só aí nessa demarcação, a gente precisa entender o que é um desenho didático, como é que esse desenho didático se estabelece de modo interativo e o que viria a ser um ambiente virtual de aprendizagem. Então, observe que ela retoma a seguir, dizendo que desenhou unidades curriculares com atividades síncronas e com atividades assíncronas de comunicação. Ou seja, o elemento comunicacional está sendo tomado como protagonista, através das atividades que são desenvolvidas sincronamente e assincronamente, ok? Então, observe que a palavra interativo, que eu pedi que vocês colocassem os holofotes sobre ela, desculpe, já começa a dar pistas para onde a gente vai nesse movimento. Ou seja, o movimento aqui é de estabelecimento de relações comunicacionais. A interatividade vai acontecer a partir de uma relação comunicacional. E essa relação comunicacional vai se estabelecer considerando as atividades que são síncronas e as atividades que são assíncronas. Beleza? Isso aí digamos assim, o ponto-chave do trabalho na educação à distância. Tudo bem? No parágrafo seguinte, e nos parágrafos seguintes, ela vai demarcar o que seriam essas atividades assíncronas, tá? Aqui. Então, assincronamente significa dizer que aqueles sujeitos que estão em ambiente de interação estão dispersos, né, geograficamente, e eles partilham de tempos diferentes de comunicação. Então, assíncrono é aquele momento em que os sujeitos que vão desenvolver uma atividade comunicacional, beleza? Logo, se existe o estabelecimento de um elemento comunicacional, a gente está valorizando interatividade, tá? Interatividade é uma questão importante. Isso aí precisa ficar figurado na cabeça de vocês, porque é um dos elementos, é uma das bases estruturantes da perspectiva do trabalho da educação online. Eu só estou dando um spoiler para a gente poder falar disso lá na frente, tá? Mas aqui a gente está caracterizando o que seriam essas atividades assíncronas. Significa dizer que as pessoas que se comunicam devem estar em espaços geográficos diferentes e em tempos diferentes, e essa comunicação vai sendo estabelecida a partir desses elementos, tá? Mais adiante, ela vai estabelecer aí o que seriam essas atividades síncronas, tá? As atividades síncronas são aquelas atividades, segundo ela, em que estão sendo forjados
os vínculos afetivos e que vão efetivamente produzir sentimento de presença. Então, o síncrono significa dizer que a gente tem aí todos os protagonistas envolvidos nesse processo dialogando em tempo real. E esse diálogo em tempo real forja exatamente os elementos afetivos e provocam exatamente os sentimentos de pertença, para que a gente possa disparar conversas e fechar ciclos de debates. Observe que o tempo todo Edmeia Santos vai trazendo elementos de comunicação para essas discussões, acontecendo em tempo real ou acontecendo ao mesmo tempo, como a gente está dialogando aqui agora, ou acontecendo em tempos dispersos. Mas existe um elemento comunicacional nessas duas perspectivas de trabalho interativo através das atividades síncronas e através das atividades assíncronas. Tudo bem até aí? Observe que a gente tem aí o que ela vai chamar de um desenho didático pelo viés da comunicação, docentes, alunos e alunos. O elemento comunicacional é extremamente presente nessa discussão. E essa comunicação tem que ser feita entre os protagonistas que estão ali envolvidos. Essa comunicação precisa ser feita entre aluno e entre docente e alunos. Perfeito? É importante que os sujeitos inseridos ali efetivamente se comuniquem. Tá? Para que a gente possa ter o que ela está chamando aí de sala de aula online. Beleza? Nesses processos, é importante que a gente tenha uma comunicação interativa. Tá? Se a gente despreza esse elemento de comunicação interativa, observe que ela já vai dizendo aqui, ó, que não temos educação online. Aí, a plataforma, tá? Que a gente utiliza só se transformaria em um ambiente virtual de aprendizagem se as pessoas estiverem produzindo cotidianamente o currículo online juntas, criando e disputando sentidos, conteúdos e processos de subjetivação em rede. O que é que isso significa, professor? Que o elemento humano precisa estar presente nessa comunicação. Se a questão da relação humana não se estabelece nesse cenário, aquela plataforma é basicamente uma simples plataforma. Ela não vai se transformar em elementos de espaços virtuais de aprendizagens. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo? Observem que, nesse momento, Edmeia vai trazer um elemento que é, digamos assim, a base estruturante do trabalho na educação online, que é a questão da interatividade. Tá? Essa interatividade precisa acontecer a partir de elementos que reforcem o desenvolvimento da comunicação entre os sujeitos que estão inseridos naquele contexto de aprendizagem, ou como ela chama, naquele currículo online, né, que vai sendo construído cotidianamente, tá? Currículo aí, ela toma como referência atos de currículo, ela toma como referência o currículo que está sendo produzido, beleza? Porque quando a gente fala de currículo, existem várias acepções.
da palavra currículo, mas ela leva em consideração aquilo que está acontecendo, os currículos em ato, tá? Aquilo que está sendo feito. Então, ela já vai nos dizer aqui no parágrafo seguinte que a educação online é um fenômeno da cibercultura. Ou seja, quando a gente pensar em educação online, a gente precisa valorizar a cultura digital até então emergente. Então, é uma educação que se vale dos elementos da nossa cultura digital para que esses elementos possam efetivamente produzir comunicação. E se eles produzem comunicação, é importante que a gente pense numa linguagem. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma linguagem hipermídia. Ou seja, ela já vai trazer aí um segundo elemento, tá? Que é a ideia da gente ter uma linguagem hipertextual, uma linguagem na qual estejam contidos elementos da diversidade. Eu preciso ter nessas construções uma perspectiva como é que se diz? Uma perspectiva de linguagem que efetivamente contemple uma diversidade de atividades hipertextuais, atividades que se conectem entre si e que explorem diferentes linguagens que são, de certo modo, valorizados dentro de uma cultura digital, tá? Aí ela vai dizendo aqui, ó, postar apenas textos em PDF, apresentações de slides lineares, videoaulas ou pirotecnias descontextualizadas é uma subutilização do digital em rede e um instrucionismo curricular. Precisamos engendrar uma teia complexa de conexões e acionar os estudantes a adentrarem os conteúdos, produzindo colaborativamente conhecimentos nas interfaces de comunicação síncrona e assíncrona. Só assim teremos a educação online. Então, observe que ela traz aqui dois elementos já bem presentes no texto. Primeiro elemento, interatividade. Segundo elemento, linguagem comunicacional. Linguagem hipertextual. E todas essas questões perpassam pelo elemento comunicacional. É preciso que professor e aluno se comuniquem e utilizem dessa comunicação a partir de perspectivas que são valorizadas no âmbito da nossa cultura digital emergente. Até aí, tranquilo? Tudo bem? Então, vai tomando nota dessas questões para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Observa que na caminhada, Edmeia vai trazendo aí um protagonista na educação à distância, que a gente não tinha falado dele antes, que é a figura do tutor. E esse tutor, ele precisa ser, como ela coloca aí, um docente online. Então, essa é uma marca, digamos assim, especializada do curso de educação à distância, tá? E a gente defende, observe aí que eu já vou começando a apresentar, a gente defende uma educação à distância que esteja contida, perfeito? Nos fundamentos da educação online. Ou seja, a gente defende uma perspectiva de educação à distância, na qual os elementos comunicacionais, frutos da cultura digital que a gente está vivendo nesse momento emergente, possam favorecer elementos comunicacionais entre os protagonistas que estão envolvidos nesse processo. Docente, alunos
alunos, alunos e tutor, que nesse caso aqui, pela definição da autora, é um tutor que deve ser um docente online. E aí, a seguir, desse meu destaque que está aqui, ó, em amarelo, vocês vão ver quais seriam, digamos assim, as competências associadas a esse ser que a gente começa a pensar em um docente online. É importante que ele faça a mediação das situações de aprendizagem, que ele arquitete, né, novos percursos de discussões e não apenas tire dúvidas, ou administre a burocracia da agenda do sistema, como, por exemplo, é muito comum no desenvolvimento da educação à distância o tutor só agendar provas, agendar testes e agendar atividades. É importante que a gente pense aí em formar esses tutores para uma docência online, ou seja, aí ela já vai falando de uma pesquisa, formação na cibercultura, tá? Vou deixar esse conceito um pouquinho entreaberto, mas a gente vai falar disso lá um pouquinho mais adiante. Tudo bem? Existem outros elementos que são considerados elementos, ó, da educação à distância. Primeiro, trabalho individual e autoestudo. Tá? Aí ela faz uma crítica em relação à plataforma, mas é uma característica da educação à distância. A gente precisa pensar num trabalho individual mobilizado pelo próprio autoestudo. E é importante também que cada aluno faça as suas tarefas, prestando conta das atividades individualizadas. Quando a gente coloca isso como foco, isso é educação à distância. Tá vendo? Mas ela vai trazendo aí outros elementos. Observe. Alunos aprendem e se formam, mas preferimos investir em mais comunicação na cibercultura e, para tanto, insistimos no online. Ou seja, não é a materialidade do digital em rede que garante a educação online. O que vai garantir esse trabalho de educação online é a gente valorizar a mediação interativa, ou seja, eu preciso efetivamente de um elemento de interatividade, e essa questão de interação, de mediação interativa, precisa ser complementada através de uma linguagem hipertextual, tá? Aqui ela já vai trazendo dois elementos fundantes, né, duas bases estruturantes da educação online. E a terceira está aqui, ó, da produção de conhecimento em rede. Essa produção do conhecimento em rede é o que ela vai chamar lá no vídeo de virtualização. Então, quando a gente pensar em educação online, eu preciso pensar em educação online pelo viés dessas três bases estruturantes. É óbvio que outros conceitos vão surgir aí dentro dessa perspectiva, tá? Por exemplo, o conceito de autoria, o conceito de desenho didático. Outros elementos vão permear essas bases estruturantes. Mas o que a gente defende é que a mediação interativa, tá? A linguagem hipertextual e a produção do conhecimento em rede, a virtualização, possam ser as bases estruturantes do elemento comunicacional fundado, né, entre professores e alunos, alunos e alunos, e entre os demais protagonistas que figuram na educação à distância. Tá? Veja aí direitinho
se entendeu esses conceitos? Até então, tá tranquilo? Me deem aí um retorno, por favor. Então, veja. Dentro da própria experiência da autora, ela vai trazendo a elucidação desses conceitos. E observem que ela se posiciona, desculpa, gente, por uma educação online no âmbito da educação à distância. Mais adiante, ela vai mostrar para a gente, já no segundo texto, dando aí um spoiler, que a educação à distância, ela não é desculpe, que a educação online, me permita repensar aqui, viu, gente? Que a educação online, ela não é uma extensão de algumas gerações da educação à distância. Como, por exemplo, quando a gente estuda educação à distância, vocês vão ver lá o ensino por correspondência, como uma forma de materialização da educação à distância. Depois do ensino por correspondência, a gente tinha muito ensino pela televisão. Não sei se vocês viveram, certamente vivenciaram, a questão dos telecursos, tá? Então, a gente tinha ali uma outra geração de educação à distância. Geralmente, primeiro, o ensino por correspondência. Eu, por exemplo, quando eu era muito pequeno, eu tinha um hábito muito de ler revista em quadrinho. E dentro das revistas em quadrinho, a gente tinha algumas propagandas do Instituto Universal Brasileiro, que formava as pessoas naquele contexto de modo à distância, por correspondência. Então, você se filiava, eles mandavam material, você estudava e você encaminhava também, através dos correios, as avaliações e as atividades. Então, a gente tinha aí uma primeira geração de educação à distância pautada no ensino por correspondência. Depois, com o advento da televisão, né, a gente começou a ter as questões relacionadas aos telecursos. Glauco está colocando aqui, ó, que ele se lembra muito bem dos telecursos. Então, a gente tinha aí uma segunda geração. Santos, né, Edmeia Santos e colaboradores, criticam muito que a gente pense numa educação online como uma extensão dessa geração da educação à distância. Educação online não é um tipo de educação à distância, como foram o ensino de correspondência e como foram o ensino por televisão. A educação online é um fenômeno da cibercultura. É exatamente a utilização de interfaces, né, digitais, da cultura emergente, dessa cultura digital que a gente vive no momento, e a gente se apropriando desses elementos para fazer educação. Então, aí a gente vai trabalhar com algumas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como elemento comunicacional, e a gente vai se valer desse elemento comunicacional para produzir educação. Por exemplo, nosso WhatsApp. Outro exemplo, as nossas redes sociais, né? São espaços em que a gente consegue produzir conhecimento em rede, então existe aí uma necessidade de virtualização, através de diferentes linguagens diferentes, diversas, mas que estão hiperconectadas, tá? No sentido de produzir interatividade, de produzir exatamente relações subjetivas entre os protagonistas que estão envolvidos nessa modalidade de ensino, tá? Olha que Glauco coloca aqui, realmente, que quando a gente falava no telecurso, não tinha interatividade. Exatamente, não tinha interatividade, porque a gente consumia passivamente, né, aquilo que era produzido pela televisão. Ainda hoje, né,
A gente sempre, quando fala da televisão ainda como uma formadora de opinião midiática. Aquela proposta que vem prontinha, redondinha, né? Muitas vezes aliena a gente do que efetivamente faz com que a gente promova pensamentos próprios, né? Enfim, a internet revolucionou bastante, né? A internet revolucionou bastante, exatamente por conta da produção do conhecimento e certamente pela possibilidade da gente escolher aquilo que a gente efetivamente vai consumir nesse mundo de cultura digital, tá? Eu estava assistindo a uma entrevista, não sei se vocês viram, da Xuxa, recentemente, ela falando sobre essa figura dela, né, essa figura dela pública, que adentrou os corações do povo brasileiro por força da televisão. Então, ela já fala que hoje ela é uma comunicadora diferente. Por quê? Porque hoje a gente tem a potencialidade do trabalho na internet. Então, hoje ela não pode mais ser uma comunicadora como na década de 80, como na década de 90, que ela tinha uma força muito grande por conta do elemento de consumo que a gente tinha por conta da TV. Tá? Tudo bem aí? Então, não vejam a educação à distância, aliás, não vejam a educação online como uma extensão, como uma geração da educação à distância. A educação online é um fenômeno da cultura digital emergente, ok? Ou seja, a educação se vale de um elemento cultural, então a gente passa a ver tecnologia como cultura e não como simplesmente ferramenta, tá? Como a gente não vai apertar parafuso, a ideia não é essa, a ideia é que a gente possa produzir conhecimento em rede, com autoria, com linguagem hipertextual e com interatividade, tá? Ou seja, não imaginem que rede social é simplesmente entretenimento, tá? É muito mais do que isso. Beleza? Até aí tudo tranquilo? Vamos agora discutir as questões relacionadas ao ensino remoto, tá? Eu vou pedir a vocês licença só um minutinho, porque chegou aqui uma mensagem da minha mãe no meu WhatsApp, e ela, comumente, ela sabe que à noite eu estou dando aula, e ela não manda mensagem para mim, tá? Mas pode ser uma coisa importante, e como eu vivenciei essa questão do falecimento do meu pai muito recentemente, eu vou pedir a vocês licença, um minutinho, só para eu verificar aqui o que pode ser nessa mensagem, porque eu fico preocupado, tá? Só um segundinho, é o tempo da gente beber uma água e aí a gente volta a discutir. Prometo que eu demoro um minuto. Prontinho. Não era nada demais, não, graças a Deus. Vamos para frente, tá? Bom, aí agora a gente vai entrar num segundo momento, que é onde ela caracteriza as questões relacionadas ao ensino remoto. Observe que ela vai trazendo alguns elementos da educação à distância, como a valorização do autoestudo, como o trabalho individualizado, ela vai utilizar as questões das plataformas, ela vai definir exatamente esse elemento comunicacional de maneira síncrona e de maneira assíncrona, ela define a questão da presença
do tutor, né? Então, ela vai colocando alguns elementos que são representativos de uma educação à distância. No entanto, o que a gente defende é a inserção da educação online nesses modelos de educação à distância. Então, nesse caso, esse processo precisa ser mediado por relações interativas, precisam ser mediados por uma linguagem hipertextual e por uma produção de conhecimento em rede, por uma necessidade de virtualização. Tá? Então, coloque essas palavras, aí eu já estou fazendo uma inter-relação entre o que está contido no vídeo e o que está proposto aqui no texto. Então, vão colocando esses elementos aí como elementos preponderantes. É óbvio que novos elementos vão surgindo nesse contexto, tá? Mas vamos lá. Estou vendo aí Eduardo e Bárbara falando um pouquinho sobre essa questão do ensino por correspondência e trazendo as experiências deles quando estudavam por força dos correios. Bacana é isso, é rememorar todas essas experiências, tá? Mas vamos para frente. Vamos lá, porque ainda tem muita coisa para hoje. Eu já estou batendo aí 1 hora de transmissão. Bom, a segunda parada vai ser em 2009, tá? Em 2009, ela coloca aqui que num curso clássico de pedagogia presencial também pode haver ensino remoto. Tá? A questão do ensino remoto ficou muito forte para nós, principalmente a partir do contexto pandêmico. Não é? Mas ela vai mostrar aí essa questão a partir da própria experiência dela. Ela vai falar um pouquinho sobre a alocação de 20% da carga horária para a educação à distância, tá? Hoje, já não é mais esse percentual, tá? Hoje a gente já tem uma ampliação desse percentual, mas aqui a gente está tomando como referência os estudos produzidos pela própria prática da Edmeia, tá? Então, a primeira pergunta que ela faz ela vai se perguntar quem eram essas professoras que atuavam, como é que essas professoras praticavam esses currículos e que tipo de plataforma essas professoras utilizavam e como é que elas utilizavam. Então, ela começa a indagar alguns elementos inerentes aí a essas professoras, tá? Ela descobre que as professoras não usavam uma plataforma de educação online própria para arquitetar um AVA, tá? E aí ela vai dizendo que até aí não tem nenhum problema, porque a gente pode fazer educação online com páginas, com sites, com blogs, com rede social, enfim, com até aplicativos de celular. Tá? A ideia não é você usar uma plataforma em específico. Mas a questão era que arquitetura era proposta para a gente, digamos assim, entender o conteúdo daquela componente curricular. Então, como é que essas coisas eram potencializadas? Tá? Observe que todas as atividades eram desenhadas para o autoestudo e as professoras não dialogavam com os alunos online. Então, não tinha um elemento de comunicação. Ou seja, tudo era feito como uma plataforma. Não existia nenhum canal de comunicação
com atividades que fossem desenvolvidas colaborativamente online. Ou seja, todo o processo de interação assíncrona entre os docentes e os alunos não existia. Isso não fazia parte de um desenho didático. Então, não se construía nada no sentido de reforçar uma relação interativa entre professores e alunos, por exemplo, em tempos diversos. Mas ela percebe que automaticamente eles se encontravam semanalmente com a hora marcada. O encontro semanal em hora marcada é uma característica do ensino remoto. É basicamente isso que a gente está vivendo aqui. A gente tem um encontro marcado todas as quintas-feiras, de 18h30 às 20h30. Beleza? Os cursos usavam o conteúdo do blog como repositório e o roteiro de estudos para acessar o material, os alunos usavam o conteúdo do blog como repositório e o roteiro de estudos para acessar o material das disciplinas e realizar as tarefas individualmente. E uma ou duas vezes por semana se encontravam remotamente com suas professoras em salas de aula de bate-papo ou na área de comentário dos blogs. Ou seja, o encontro em data e horas pré-estabelecidas mostram efetivamente a característica do trabalho remoto. Quando a gente se envolveu no contexto pandêmico, o trabalho remoto veio com força total. Não é? Observe que a gente não tem uma plataforma própria. A gente se vale das plataformas disponíveis, entre aspas, né, para o desenvolvimento desse trabalho. Observe que no nosso caso aqui eu estou usando o streaming, depois eu vou usar o meu canal lá no YouTube, em outras componentes vocês usam o G Suite, do Google Meet, ou o Google Meet, né? Porque o G Suite tem algumas funcionalidades, como a gravação, a disponibilização da aula em ambientes no AVA, no AVA o quê, meu Deus? Gente, é porque hoje eu estou com uma forte dor de cabeça, mas vamos lá. No YouTube e por aí vai. Então, observe que o trabalho remoto, em alguns lugares, eu acho que na prática profissional de vocês devem estar usando o Teams, da Microsoft, enfim, vocês usam diferentes espaços para a produção desse ensino remoto. Em alguns espaços a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso a gente tem um AVA, né, que foi construído especificamente para isso, que é o que a gente está utilizando enquanto plataforma, mas as aulas elas não acontecem num lugar específico, como geralmente elas acontecem na educação à distância, tá? A gente vai fazendo exatamente a utilização das plataformas existentes e vai fazendo com que essas plataformas existentes deem o subsídio para a realização do trabalho em data e hora específica, tá? Olha, que ela coloca aqui, que notou que as professoras não conheciam o conceito e as dinâmicas de comunicação assíncrona e as plataformas mais específicas para a educação online. Ela sugere a maior presença delas com seus alunos online. Observe que aqui, tendenciosamente, ela já está também se posicionando, valorizando uma perspectiva de educação online também no ensino remoto. Ok? Apresentou o conceito de fóruns, de wikis, de glossário, de noção das plataformas, de AVA e de desenho didático online interativo. Elas não se interessaram muito e, na época, afirmaram coisas como: não queremos trabalhar com outras coisas, não queremos trabalhar mais do que já trabalhamos. Nossa obrigação é com o cumprimento semanal da carga horária no dia e hora marcados.
Observe que o cumprimento semanal da carga horária em dia e horas marcados vão efetivamente caracterizar o que a gente conhece hoje por ensino remoto, em função exatamente da experiência que a gente teve por conta do contexto pandêmico. Até então, tranquilo? Tranquilo? Veja se deu para caracterizar os elementos relacionados à educação à distância e os elementos relacionados ao ensino remoto. E observe que o posicionamento da autora é sempre no sentido de desenvolver a educação online lá na educação à distância e desenvolver a educação online lá no ensino remoto. Tá? Tudo bem? Na educação à distância, a gente tem uma flexibilidade no desenvolvimento das atividades, a gente tem uma valorização do estudo individualizado e do autoestudo, beleza? No ensino remoto, a gente tem, digamos assim, uma modificação do espaço. A gente tem algumas características que são específicas do trabalho remoto, como, por exemplo, os encontros em data e dia pré-estabelecidos. Isso é uma característica do ensino remoto. Agora, a gente se vale das tecnologias digitais para o desenvolvimento dessas atividades. Mas, se a gente se valer das tecnologias digitais e essas atividades não produzirem interatividade, não estiverem imersas numa linguagem hipertextual e não produzirem, me permita a redundância, a construção, eu ia dizer produzirem a produção, tá? Não produzirem a construção de um conhecimento em rede através de um processo de virtualização, não há online. Não pode se falar em online nesses termos, tá? E aí a gente vai vivenciar outros elementos que vão, digamos assim, permear esse conceito, como Meia coloca, como o professor Edmeia coloca lá na fala dela, a questão da autoria, a questão dos desenhos didáticos, a gente precisa pensar nisso, tá? Olha o que Vitinho coloca aqui para a gente. Então, professor, a educação online seria o ideal, e o EAD e o ensino remoto ainda não são os ideais. Perfeito. Ideal naquele sentido mesmo de tentar alcançar algo, ideal como referencial teórico. Exatamente, Vitinho. A gente vai tentar alcançar isso, e aí a gente vai viver uma série de dificuldades inerentes a esse processo. E aí a gente vai ressignificando esse processo a partir das dificuldades. Não dialogando com as dificuldades, mas dialogando com as possibilidades. Eu estou com uma experiência em educação à distância e a gente está tentando fazer isso em nível de um curso de pós-graduação. Muito difícil com o professor, tá? Porque eles vivem muito ainda esses processos de precarização. Então, eles estão muito inseridos ainda num contexto de senso comum. O que é esse senso comum? Eu não posso fazer, o Estado não me dá condições, eu não tenho uma internet compatível, o acesso à internet ainda não é algo disponibilizado ou acessível para todos os alunos. Eu entendo tudo isso e não discordo. Endosso todas essas características. Mas o que a gente valoriza é a possibilidade de você fazer diferente. Como é com a sua condição de autoria que você conseguiria fazer um desenho didático mais, digamos assim, próximo do online, presente na educação à distância e presente também no ensino remoto? Agora, muitos deles são professores da rede estadual, o estado da Bahia está voltando com essas atividades, voltou na última segunda-feira. Tenho severas críticas em relação a esse retorno? Tenho. Não vou mentir. São 2 anos em um. A gente sabe das dificuldades de acesso à internet na escola pública brasileira. A gente que está numa unidade
federalizada tem problemas, imagine, por exemplo, como é que isso funciona em nível de Estado, em nível de prefeitura. A gente não pode negar isso. Mas a questão é o que a gente tem feito no sentido de transformar essas dificuldades em possibilidades de educação à distância. Então, é desse lugar que eu estou tentando apresentar essa nova perspectiva, não é bem nova, né? Uma perspectiva inovadora para o desenvolvimento do trabalho a partir dos desafios que a gente está tendo nesse contexto pandêmico. Tá? Olha a fala de Flávia. Flávia diz que faz, né, 2 cursos de pós-graduação em EAD. Não está gostando muito da experiência. É muito eu e eu mesma. Fica entediante demais. Observe que Flávia está trazendo aí um conceito de EAD no qual não está contido a educação à distância. Observe que ela coloca assim, ó, quando ela diz, é muito eu e eu mesma. Ou seja, não existe aí, nessa discussão, um elemento comunicacional, uma mediação interativa e uma necessidade de diferentes linguagens articulando esse processo, para que a gente tenha uma produção de conhecimento em rede, que é o que nos interessa, certo? Mas fique tranquila, Flávia, que a gente é devagarzinho, é um trabalhinho de formiguinha, tá? Certamente são cursos construídos com outra intencionalidade, com essa questão da produção em série, tá? Tem muito curso de educação à distância aí feito de maneira não muito desejável. Infelizmente, a gente vive num país que não se apropria dessas discussões com tanta profundidade. Vitinho vai colocando aqui outra coisa. Observe que eu estou pegando bem no pé desse elemento interativo, tá? Porque é isso que vai fazer com que a construção remota que a gente está desenvolvendo aqui alcance perspectivas de um trabalho online, tá? Ele coloca aqui, ó, a forma como foi desenhada as aulas do nosso campus pelo AVA e o Google Sala de Aula se encaixaria em educação online? Eu, no meu olhar, Vitinho, acho que se encaixa num conceito de ensino remoto. Para ser online, você que vai me dizer. Por exemplo, seria online se essa construção valorizar elementos interativos. Como é que você está interagindo com seus professores e com seus colegas? Existem elementos de interação nesse desenho didático? É a primeira coisa que você vai me dizer. Se tiver interatividade, é online. Se não tiver interatividade, babau. É ensino remoto. Outra coisa. Dentro desse trabalho que vocês estão fazendo no AVA e no Google Sala de Aula, o Google Sala de Aula é um AVA, beleza? Você deve estar se referindo aí ao Moodle, certamente. O Moodle e o Google Sala de Aula, ambos são ambientes virtuais de aprendizagem, beleza? Tem outros. Mas, assim, só vão ser considerados ambientes virtuais de aprendizagem se você estiver aprendendo naquele espaço de uma forma dialógica, né? Ou seja, o diálogo, a comunicação tem que ser um elemento presente nesse processo. Se você só entra lá, faz a atividade e devolve a atividade sem nenhum elemento comunicacional, sem nenhum elemento interativo, sem nenhuma mediação interativa, simplesmente é uma plataforma. Então, você que vai me dizer se essas plataformas podem estar, digamos assim, desenvolvendo elementos de aprendizagens na sua própria formação. Tá? Outra coisa.
Aí vem a questão da virtualização, né? E aí, quando a gente fala de virtualização, é a produção do conhecimento em rede. Tem um outro conceito que o grupo que estuda educação à distância coloca muito, que é o conceito do ubíquo, que é uma unipresença. Você precisa sentir que aquelas pessoas estão presentes, mas não é uma presença real, é uma presença que se dá no ciberespaço, no mundo virtual. Então, se vocês conseguem produzir conhecimento estando em locais diferentes, através desse conceito de unipresença, né, de ubiquidade, aí a gente tem um processo de virtualização. Aí a junção desses três elementos vão transformar essa atividade numa atividade online. No meu olhar, até então, o desenho que foi feito é um desenho de ensino remoto. E nessa discussão do ensino remoto, não tem ainda a inclusão de uma educação online sendo feita através desse ensino remoto. Beleza? Para mim aí, posso estar enganado, aí você me corrige se eu estiver equivocado. No meu olhar aí, é mais o desenvolvimento de plataformas para o fato de vocês fazerem as atividades. É como Flávia colocou para a gente aí na fala dela logo mais acima, quando ela diz que é muito ela e ela mesma. Tá? Observe que quando ela diz assim, ó, existe um tutor, mas não é a mesma coisa. Então, esse tutor não é um docente online, é um cara que só administra a operacionalização dos trabalhos, como marcar as atividades, liberar a sala, enfim. Não existe aí esse sujeito que é presente virtualmente, né? Que a gente fala de unipresença. É quase, se você tiver algum elemento com religiosidade, é quase um Deus. Ou seja, para as pessoas que confiam, acreditam em Deus, ele está sempre presente, mesmo não estando próximo. Tá? É um conceito do sujeito. Glauco coloca aqui, ó, devido à modalidade de ensino da educação à distância ser projetada para atingir um maior número de pessoas em locais diferentes, sua metodologia de ensino não foca na interatividade. Eu vejo, Glauco, que assim, o fato da gente atingir um maior número de pessoas em espaços geográficos diversos, isso é positivo. Mas o importante nesse processo não é chegar ao maior número de pessoas. Chegar ao maior número de pessoas é bacana, não é ruim. Mas a gente precisa entender que essas pessoas precisam dialogar. A ideia não é fazer chegar ao maior número de pessoas, não é atingir um quantitativo, mas colocar esse quantitativo dentro de um processo de mediação interativa e de produção de conhecimento em rede. É isso que a gente não consegue fazer. E a ideia é que a gente possa estabelecer elementos de reais aprendizagens nos ambientes que foram criados dentro da educação à distância e dentro do ensino remoto. Então, aí, nesse caso, a gente vai valorizar mais o online presente nesses ambientes, tá? Para que essa presença possa gerar a interatividade que a gente tanto busca, tá? E até a gente também, enquanto professores, é preciso que a gente conheça esse referencial teórico, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer. A pandemia mostrou aí para a gente, está mostrando, que a escola ela não vai voltar a ser o que era nos moldes antes da pandemia. A pandemia vai representar um divisor de águas dentro da escola, tá? E valorizou muito esses elementos. O complicado aí é que a gente perdeu um pouco da mobilidade. Por exemplo, eu estou conectado, eu já era uma figura que me valia muito das tecnologias digitais, tecnologia aí enquanto cultura,
Mas hoje eu estou muito mais conectado, exatamente por conta do trabalho, porque tudo está sendo feito nesse contexto. Porém, a gente ainda está preso ao computador. Eu não estou fazendo isso com a chamada hipermobilidade. Faço algumas coisas pelo celular, claro, mas eu ainda estou muito preso ao desktop. Nós ainda estamos muito presos ao desktop, embora a gente esteja se valendo mais dessa cultura digital, tá? Flávia vai colocando aqui. Vitinho vai dizendo que existem momentos de interação que acontecem muito mais na hora síncrona, mas até os espaços do fórum de dúvidas, a interação não é muita. Beleza, concordo. Mas a gente precisa produzir também esses espaços, Vitinho. Por exemplo, quando eu digo assim, coloca o comentário na aula, tá? É importante, eu preciso do comentário na aula, daquilo que você não entendeu, para que efetivamente o YouTube me notifique, dizendo, ó, sua aula de metodologia 2 tem um comentário, e aí eu vá lá e faça esse processo de interação com vocês. Então, é importante que a gente se valha desses espaços também, tá? Não é só ir para o ambiente virtual e preencher o formulário do fórum. Isso é bacana também, mas o mais interessante é que a gente use essa possibilidade de diálogo em espaços assíncronos. Uma via sempre de mão dupla, tá? Eu acho até que tá, mas a ideia é que não tá, Flavinha, vinculado à educação. A gente até faz. Por exemplo, a ideia é que a gente possa se valer disso como a gente faz nas redes sociais. Se eu faço um post, você vai, curte meu post, você vai, faz um comentário no meu post, você vai, como tem sido muito frequente, me ataca na minha rede, né? Então, existe um elemento aí de comunicação. O que a gente precisa é fazer desses elementos comunicacionais acontecerem nos âmbitos escolares. A gente tem que entender que essas coisas, quando eu digo essas coisas, rede social, isso não é entretenimento, isso também pode ser, isso é, né, eu poderia até dizer, potencialmente, elementos, interfaces que podem estar a serviço da educação. Por exemplo, esse curso mesmo que a gente está coordenando, de matemática na prática em nível de especialização, nós tivemos, acho que quase 1.300 inscritos entre professores. E esse número de inscrição majoritário se deu através da rede social, a comunicação foi feita na rede social, tá? Então, o que a gente precisa é se valer desses elementos em prol da educação, é exatamente militar em função de uma educação online. Entendi. Na fala da Edmeia, Maurício destaca aí para a gente que se na aula online, né, o aluno não interage, não tem interatividade. E a aula também deixa de ser online. Se ele não interage, ele é mero receptor. E aí a gente está trabalhando no contexto da educação à distância, se a gente estiver valorizando a questão do autoestudo, da independência, da flexibilidade de horários, né, enfim, ou do ensino remoto, no qual a gente tem horários de atendimento pré-estabelecidos, tá? Encontros regulares. Mas se não houver essa interatividade, se não houver essa discussão, a gente não consegue produzir nesses espaços de educação online. Trabalho em grupo, para ser apresentado nos encontros síncronos, caracterizaria a interatividade. Se vocês conversarem sobre esse trabalho em grupo, sim. A interatividade se dá a partir do elemento comunicacional entre vocês. Aí vocês vão ver, por exemplo, certamente vocês, com esse contexto pandêmico, vão usar
outros espaços para a realização desse elemento interativo. Para planejar o seminário, vocês vão se valer do Google Meet, vocês vão se valer dos grupos de WhatsApp, vocês vão se valer das redes sociais para poder exatamente interagirem. Aí a gente já está indo para o segundo texto. E você também já está extrapolando um espaço, né, que seria o espaço do ambiente virtual. Você já está incorporando aí outros elementos comunicacionais para a intencionalidade pedagógica que vocês vão desenvolver na apresentação de um trabalho em grupo. Então, para mim, aí, todo o planejamento que vocês fizeram até conseguir produzir a apresentação do seminário caracterizaria um elemento interativo. Talvez o seminário em si, não, a menos que na fala de vocês produzissem interlocução com os outros alunos que assistem ao seminário. Aí sim, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Mas, certamente, o trabalho de planejamento que vocês desenvolveram para a apresentação, vocês extrapolando esses espaços permitidos de interatividade, indo para o WhatsApp, indo para o Google Meet, indo para outros canais de comunicação, sem sombra de dúvida, vocês estariam desenvolvendo aí elementos interativos. Olha o que Flávia coloca, muito legal. Essa aula, por exemplo, sem os nossos comentários, seria apenas uma apresentação, um telecurso. Você seria exatamente um aluno que só recepciona, entende? E a ideia é que você possa também produzir conhecimento nesse sentido. Luzilene diz assim, gosto de entretenimento, gosto do corpo a corpo. Peraí, não entendi. Gosto de entretenimento, contato corpo a corpo, de dizer eu não entendi. Tenho me sentido meio receptor, mas não estou acostumada com elementos da interatividade. Eu não vejo problema nisso, não. O importante é não incorporar essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O complicado é sair da zona de conforto, o grave é não sair da zona de conforto e não entrar nessa zona de risco. Tá? Mas, assim, ninguém está dizendo aqui que a gente vai, como é que se diz? Se valer disso para retirar aquilo. Tá entendendo? Na verdade, é uma via de mão dupla que a gente propõe. Não é dizer que a gente vá negar o presencial, o contato, não é isso. Até porque escola, a educação é um espaço de relação interpessoal. Eu não consigo ver escola, faculdade, né? Enfim, eu não consigo ver espaços formais de ensino como espaços de isolamento social. É um espaço onde as pessoas mantêm relações interpessoais. É do elemento humano na escola. Ninguém está tirando isso do foco. O que a gente está trazendo é uma nova possibilidade, a partir desse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que o contato, o estar perto, se tornou um risco, né? Se tornou... A gente pode morrer se abraçar alguém. Acho que a gente nunca parou para pensar numa coisa dessa por conta do que a gente está vivendo com esse vírus, né? Esse vírus é uma coisa absurda. Tá? Mas o que está se propondo não é uma coisa substituir a outra, mas que essas coisas se interrelacionam. Tá? Que essas coisas se interrelacionem e que ressignifiquem as relações humanas. É importante que a gente não perca o corpo a corpo, que a gente não perca o contato, que a gente não perca o amor, o cuidado, a empatia. Eu sou a favor de tudo isso. Mas também essas coisas não se desenvolvem
apenas, digamos assim, colocando de lado a tecnologia, né? Eu acho que a gente pode fazer isso, tá? Enfim, a ideia aí é que a gente possa fazer essas coisas todas interagirem entre si. É esse movimento. O que não dá é aquela história, né? Não vou fazer como se fosse um menino mal educado, uma menina mal educada, um menino birrento, uma menina birrenta. Não dá para ser assim. Mas é importante que essas coisas aconteçam, né? Existem bons exemplos nesse cenário. Bom, vamos para frente, tá? Tá massa. Tá massa isso aqui, tá massa. Flávia está colocando aqui que conhece algumas pessoas que têm vergonha de falar presencialmente, mas que conseguem se apresentar muito legal em meios virtuais. Está colocando até o próprio exemplo dela aqui. E olha que Flávia tem um movimento artístico aí, né? Então, artista se expõe por natureza. E olha o que ela está dizendo aí. Vamos lá. Dando continuidade, a próxima parada, e vocês me inspiram, tá? A próxima parada é de volta ao presente, nesse cenário aí de pandemia promovido pela Covid-19. Lembrem-se que a experiência da professora Edmeia relacionada ao ensino remoto é para aquelas componentes que são ministradas no curso presencial de maneira com a carga horária à distância, que hoje não é 20%, acho que são 40%, tá, gente? Todo curso presencial que é reconhecido, eu esqueci de dizer isso para vocês entenderem o contexto. Eu acabei meio que embolando as coisas, porque eu acabei falando do remoto a partir dessa nossa experiência contemporânea. Mas foi só uma forma de situar vocês, tá? Mas a experiência da professora Edmeia com o ensino remoto, no texto, é para aquelas componentes de cursos presenciais que podem ser desenvolvidas à distância, dentro da carga horária do curso para cursos reconhecidos, tá? Existem duas coisas que vocês precisam entender quando a gente fala de curso. Uma é a autorização, que é a abertura, né, a autorização para funcionamento, e outra que é o reconhecimento. O reconhecimento é a finalização, é a validade de um diploma no território nacional. Então, toda vez que a gente fala em cursos, principalmente cursos superiores, né, esses cursos sendo presenciais, e se já forem reconhecidos, esses cursos podem ter uma carga horária de educação à distância, uma carga horária de até, acho que 40% hoje. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês, por favor, me corrijam nos comentários, tá? Mas eu vou atinar isso aí com calma, ter um pouquinho de paciência comigo. Então, aí, nesse momento agora, ela volta para a parada promovida aí pelo contexto da pandemia, tá? Eu só fiz essa associação do remoto com a pandemia, eu só antecipei as cenas dos próximos capítulos para que vocês pudessem materializar as ideias do ensino remoto. Tudo bem? Observe que os professores encontram seus alunos no dia e hora da agenda presencial. Porém, isso vai acontecendo, com mediação digital. Mas ninguém conversa com ninguém fora da hora marcada. Ó a crítica de Vitinho. Beleza? Isso é o que a gente entende como ensino remoto. Beleza? Ensino remoto não é EAD. Muito menos
educação online. É uma postura comunicacional restrita aos dias e horas marcados. Tá? Eu gosto muito desse texto de Edmeia, porque Edmeia vai dando uma luz para a gente entender esses conceitos, sem colocar esses conceitos todos no mesmo recipiente. A gente tem a mania de colocar tudo dentro do mesmo recipiente e misturar como se fosse um grande balaio, tá? Observe que, ao final, ela vai trazendo aqui que a EAD é uma palavra proibida. EAD é coisa de neoliberal, é coisa de capitalista, tá? É coisa que se faz no sentido de atingir o maior número de pessoas sem necessariamente se fazer isso com uma qualidade. O que a gente está propondo é uma perspectiva de trabalho na qual essa modalidade de ensino seja desenvolvida com qualidade, tá? Dentro dos moldes de um referencial teórico que incorpore exatamente as perspectivas da educação online nos cursos de educação à distância. Aí eu já estou antecipando as cenas dos próximos capítulos produzidos aí pelo texto de Edmeia. Observe que ela vai trazer aqui mais adiante que as universidades privadas vêm praticando o ensino remoto e as universidades públicas estão arrumando nomes variados para falar de seus projetos educacionais para a exclusividade do período pandêmico. A gente tem ainda um grupo de professores muito resistentes a todas essas inovações. E aí, em função dessas resistências, e a própria Edmeia, por ser, né, Santos, né, por ser uma professora engajada nessas discussões há muito tempo, ela tem sido muito requisitada para esse tipo de discussão. Tá? Então, a ideia é que a gente possa ser resistente em outros cenários, mas é importante também que a gente se abra e se permita para essas discussões, porque a gente não pode também imaginar um mundo sem esse contexto que a gente está vivendo, né? É preciso saber fazer. É óbvio que a gente vai ter dificuldades, que a gente vai ter resistências, que a gente vai ter uma série de coisas, mas é preciso tentar colocar esse bloco na rua. E aí ela diz que o mais importante nesses processos é que a gente possa ter o online dentro de um projeto de EAD. Tá? E também, ó, como ela coloca, o online na EAD, mas o online também na sala de aula presencial. Tá? Ou seja, esses espaços não são espaços dicotômicos, são espaços que podem ser interrelacionados. No finalzinho, ela coloca uma agenda de lives. Uma dessas lives foi a que eu, como é que se diz, sugeri para vocês, que é a live da educação online e docência colaborativa, tá? Que ela fez lá para a Universidade Federal de Alagoas. Ela e o professor Leonel. Belezinha até aí? Ela está dizendo aqui que só consegue se apresentar cantando. Para falar, dá trabalho. Que linda, né? Enfim. Eduardo chama a nossa atenção aqui, ó, que algumas aulas não existiam interações. E se não tinha interação, a gente não pode dizer que é aula online. Entenda que é inerente ao termo online a interação
a linguagem hipertextual e a virtualização. Para a gente poder usar esse termo, o online não significa que a gente está utilizando tecnologias digitais. Muitas vezes, você utilizar tecnologias digitais não significa dizer que você está fazendo educação online. Você só faz educação online se nessa educação online existirem essas 3 bases estruturantes. E outros elementos, que é de meia costura lá na fala dela sobre educação online e docência colaborativa, que vão permear aí essas bases estruturantes, tá? Estou botando foco nas estruturas, né, digamos assim, nos pilares que edificam a educação online. É como se a educação online fosse uma ponte, eu estou falando desse jeito, é como se a educação online fosse uma ponte sustentada em 3 pilares, tá? Mas essas sustentadas também abrem, como é que eu vou dizer, abrem possibilidades para outras características, tá? Então, para a gente usar o online, é preciso que esses elementos estruturantes estejam presentes. Não é só você usar elementos da tecnologia digital, tem que promover a comunicação entre os interlocutores, né, de maneira síncrona, de maneira assíncrona, tá? Precisa também se valorizar as diferentes linguagens nesse processo comunicacional. Precisa-se também se demonstrar uma unipresença dos seus praticantes, tá? Enfim, para eu poder chamar de online, eu tenho que dar conta dessas bases estruturantes. Tudo bem? Até então, tudo tranquilo? Acho que a gente dialogou bastante hoje. Eu acho que foi um dos espaços em que vocês, pelo menos nessa semana, foi um dos espaços em que houve uma maior participação de vocês. Parabéns. Estou muito feliz. Tá? Tudo tranquilo? Mas veja só, eu vou fazer o seguinte, então. A gente vai ter que dar uma ressignificada aí, porque eu tinha me programado para as 2 discussões, e com 1h40 que a gente está aí, eu não consigo discutir aí só em 20 minutos o texto 2, porque o texto 2 tem conceitos muito próprios. Essas questões da educação online, do ensino remoto e da EAD vão se materializar aí como é que se chama? Vão se materializar aí no texto 2. Então, eu vou precisar fazer uma discussão do texto 2 no próximo encontro. Tudo bem? Eu vou dar uma organizada lá naquele AVA, beleza? Tentando colocar o texto 2 para a gente discutir na próxima semana. Porque não adianta eu começar ele aqui e a gente não conseguir terminar, porque vai ficar fragmentado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. O texto 2 ele é bem grande. Na verdade, ele está dividido em 4 partes. Mas ele tem os elementos conceituais ali importantes que a gente precisa demarcar. O conceito de ambiente virtual de aprendizagem, o conceito de interfaces móveis, né, para a gente entender tecnologia não como aparato, não como ferramenta. O próprio conceito de educação online vai surgindo ali, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar por aqui, por hoje, vamos encerrar por aqui, e a gente discute o texto 2 no encontro seguinte. Eu vou tentar dar uma reorganizada aí no planejamento que eu fiz, tá?
Mas o bacana é que, a princípio, vocês entendam a diferença entre a educação à distância, ensino remoto e educação online. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma proposta de ensino remoto no contexto da educação online, ou seja, a educação online vai estar inserida numa perspectiva de ensino remoto, e é isso que vocês vão produzir para mim em termos práticos. Para isso, vocês vão pensar num ambiente virtual de aprendizagem, tá? Ou seja, esse ambiente virtual de aprendizagem não significa a construção de uma plataforma. Essa plataforma precisa se pautar nos elementos estruturantes da educação online. Então, comecem a ventilar isso. Vocês vão pensar numa plataforma, aí Vitinho já deu 2 exemplos, né? O Moodle e o Google Sala de Aula, coisas para a gente começar a pensar. Então, eu preciso saber qual delas vocês manuseiam com mais propriedade, tá? Para a gente poder pensar nesse desenho didático. Mas, a princípio, já tem algumas coisas pré-estabelecidas. Seria uma proposta de trabalho remoto, construído no contexto da educação online. Então, vocês vão apresentar uma plataforma que tem que se consolidar como ambiente virtual de aprendizagem, tá? Para uma turma de ensino médio com um conteúdo que a gente vai discutir ainda a posteriori. Eu não sei se a gente vai fazer uma sequência, porque a gente pode pegar um rol de conteúdos, dividir entre vocês e a gente ter uma sequência. E aí a gente teria um produto educacional a longo prazo, tá? Mas aí qualquer coisa a gente pode interagir, Vitinho. A gente pode interagir assincronamente. Pode ser até uma forma da gente estabelecer elementos comunicacionais nesse tempo assíncrono, nesse tempo de uma semana que a gente não se encontra. Tá? Lá no texto 2 tem vários exemplos de plataformas, tá? Tem vários exemplos de plataformas que se estruturam como ambientes virtuais de aprendizagem. Mas, para eles, efetivamente, se constituírem em ambientes virtuais de aprendizagem, a gente vai precisar colocar essas bases estruturantes da educação online no desenho didático a ser apresentado. Tá? Maiane está colocando aqui que usa o Google Sala de Aula no trabalho. Olha lá, ó, a marca registrada do ensino remoto. Aquilo que a gente colocou aqui. A princípio, penso eu, Vitinho, quando você pergunta, que seria individual. Seria cada um de vocês apresentando a sua proposta de trabalho. Entende? Para que a gente possa perceber no desenho didático criado por vocês, se vocês incorporam os elementos da educação online. A estrutura é basicamente essa, mas eu também ainda estou moldando. Lembra que, como eu falei no início da apresentação de hoje, tudo é muito novo, tanto para vocês quanto para mim. A diferença é que esse referencial teórico está claro na minha cabeça, eu vou tentar clarificar esse referencial teórico para vocês, para que a gente possa produzir um trabalho prático, mas a gente está construindo isso aí junto. É a primeira vez que eu estou ministrando essa componente dessa forma, é um trabalho sumariamente audacioso, entendeu? E eu conto aí com o empenho de vocês para que a gente possa materializar isso, inclusive divulgar isso para outros professores, como uma experiência de formação. Mais ou menos como a gente fez com o trabalho da análise do livro didático e por aí vai. Tá? Por enquanto, são essas ideias que eu estou ventilando. E aí vocês fiquem à vontade também para fazerem proposituras nos comentários da aula, para que a gente possa interagir de maneira assíncrona nessa uma semana que a gente não se vê. Então, para a próxima semana, estudar o texto 2, tá?
E aí a gente vai apresentar esses conceitos com mais profundidade e fazer e assistir a conferência da professora Edmeia e do professor Leonel, lá disponível na internet, tá bom? Para poder esses conceitos ficarem mais clarificados. Belezinha? Então, um beijo grande no coração. Vamos para frente. E a gente vai conversando, tá? Vou encerrar aqui a nossa transmissão. Estamos com 1h50 aí. Tá, belezinha.